Paz e bem, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer esse momento de leitura, meditação da palavra. Hoje, segunda-feira, 7 de agosto de 2023, nós estamos na 18ª semana do tempo comum. Primeira leitura, a leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comiam de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente dos coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para recolher e o moía no moinho ou socava no pilão. Depois o cozinhavam numa panela e fazia broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carregai-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança, e leva-o à terra que juraste dar a seus pais, onde conseguirei carne para dar toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Essa primeira leitura do livro dos Números, também o Evangelho, né? Nos lembra sobre que nós temos tempos de desafios, tempos de lutas e trabalhos. Principalmente todo batizado cristão, ele é convidado a viver essa mensagem que ele diz ter assumido, né? Eu estou falando aqui nesse sentido porque às vezes nós falamos que assumimos, mas não queremos as lutas da vida. E as lutas não são fáceis, né?
Talvez entre nós corre, né, em muitos movimentos, correntes de espiritualidade que parece querer somente a tranquilidade. É claro que às vezes a gente está cansado, a gente está um pouco esgotado, a gente precisa de recolher um pouco, a gente precisa de um descanso. E às vezes também faz parte da vida humana este reclamo, né, esse reclamar, esse dizer. Aqui não se trata simplesmente de murmuração, mas é de abrir o coração como num desabafo, né? As coisas estão pesadas, as coisas estão difíceis por vezes, né? Nesse momento a gente fala isso. A gente fala, Senhor, olha, o negócio está assim, né? Eu estou cansado, né? Se a gente não assumir isso, que nós temos esses momentos, assumir isso não quer dizer se entregar ao desânimo, não quer se dizer se entregar a uma espécie de falta de esperança. Porém, a gente precisa reconhecer que às vezes o calo dói, né? Às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos o que está passando na nossa vida, as situações que nos acometem, sem que a gente escolha, né? E a gente fala. E aí no caminhar do cristão, principalmente se você for uma liderança, existe essa tendência aqui de Moisés, como perante os desafios de organizar uma comunidade, um grupo, você sofrer tantas críticas, tantas reclamações, querer abandonar o barco. Isso está presente em todos nós, viu? Então não se assuste, dá uma respirada e vá até Deus, né? Ou seja, comece a rezar, vai para o deserto rezar. O deserto aqui não é simplesmente o espaço geográfico, mas é o silêncio perante Deus, para que Deus nos fale. E a gente vai perceber que o único alimento, a única saciedade é Deus que dá. Então, na nossa missão, nós teremos lampejos, né? Quando a gente percebe que a missão está indo para frente, quando a gente percebe que tem pessoas que realmente estão melhorando a sua relação com Deus, que melhorou o seu relacionamento no matrimônio, que melhorou o relacionamento com os filhos, ou com sua vida pessoal. São lampejos, a gente percebe a ação de Deus, mas em grande parte a gente vê muitos desafios. E às vezes a gente olha e percebe também grandes frustrações, que a palavra não é ouvida, que as pessoas não querem saber, ou que as pessoas só querem partes, né, da religião, como se fosse um fast food, né, um self-service, que só quer escolher um pedaço e não quer ouvir a pregação de um envolvimento mais assíduo, mais comprometido. E a gente pode olhar, de repente, ficar olhando só esse lado negativo e nos desanimar. Então este não é o caminho. Desabafar o nosso coração perante Deus, apresentá-lo a Ele as nossas situações, mas veja, quem multiplica o pão é Deus, né? Então Ele é que sacia. Nós vamos tomar esse alimento, a sua palavra, que Ele nos alimente o Espírito, para que nós tenhamos coragem de manter a missão. E aí seremos capazes de alimentar também as pessoas, né? Dai vós mesmos de comer. Hoje fica, né? Coragem, força, perante as debilidades nossas, recorrei a Deus, descansai um pouco em Deus e deixai ser saciado por Ele no Espírito, para que a gente possa ter coragem de enfrentar tudo isso aí que está diante de nós. Que o Senhor nos ajude, vamos caminhar assim, né, cabeça erguida em Deus, né, não por orgulho, por confiança, saber que Ele age e faz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem e até mais. Tchau.